Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. São novas a cada dia, se renovam a cada manhã. Neste domingo nós estamos aqui para fazermos uma reflexão e a gente vai dar uma olhadinha no texto de Abacuque, o profeta. Mas antes disso, a gente vai ler um texto, um pequeno versículo, uma pequena frase de Jesus, lá em João, no capítulo 13, no verso, a parte B do verso 7. Jesus falando sobre o perdão e falando com os seus discípulos, né? No versículo 7, Jesus diz assim: o que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. O que eu faço agora você não entende, você não sabe, mas você vai compreender depois. Aqui está aquele momento que nós chamamos dos lava-pés, né? É quando Jesus está reunido com os seus discípulos e ele vai e lava os pés dos seus discípulos, ali mostrando a sua humildade, né? Ele sendo o Deus manifesto na terra, lavando os pés dos seus discípulos. E aí, mas o nosso contexto não é isso. Eu só queria que você desse o pontapé inicial desse pensamento, né? O que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Então nós vamos lá para o texto de Abacuque. Eu já comentei com vocês, eu já fiz uma reflexão sobre esse texto de Abacuque, mas no final do texto, no capítulo 6, que é o salmo de louvor de Abacuque, né? E nós vemos aqui no capítulo 3, a partir do verso 8, Abacuque falando com o Senhor. E vamos, na verdade, no capítulo 3, a partir do verso 17 até o 19. Mas a gente vai focar hoje, no caso, o texto de Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, que seria o texto nosso para nossa reflexão. O Abacuque, ele está no mesmo pensamento de Jó. Por que sofrem, as pessoas sofrem? Por que o justo sofre? Por que o mal impera? Porque a tristeza na terra, todas essas coisas que Jó questionou, Abacuque questionou, alguns outros profetas questionaram, e também nós também questionamos, né? Porque um Deus que se diz misericordioso, tão bondoso, permite a tristeza, a angústia, a injustiça, o mal sobre a humanidade, né? E por que parece-nos que o mal sempre vence, se sobressai, e o bem parece que não sobressai? Eu gosto de dizer que quando você fala uma mentira, essa mentira ela é mais verdadeira do que a verdade. E quando você fala a verdade, ninguém acredita, né? Hoje, infelizmente, é assim. As pessoas preferem acreditar nas mentiras do que acreditar na verdade que é dita. Então, Abacuque é interessante porque provavelmente o nome de Abacuque significa abraçar. Ele é um diferenciado nos profetas, que nós chamamos os profetas menores, mas não tem nada a ver com isso, não é esse o texto que nós temos para dizer que Jeremias ou Isaías ou Daniel é maior do que Sofonias, Miqueias, ou mesmo Amós ou Abacuque. Não é isso, não são os profetas menores. É que o texto deles são menores, né, do que os outros textos dos profetas que nós chamamos maiores. Mas o interessante de Abacuque, como profeta, como Nabi, como um anunciador dos desígnios de Yahvé, no caso, ele não vai profetizar para Judá, o sul, né, de Israel, Judá e Jerusalém, e nem vai profetizar para o norte. É interessante que ele não está profetizando nem para um nem para outro. Ele está conversando com Deus. Na verdade, é aquilo que nós deveríamos fazer e podemos fazer sem que nós sejamos destruídos por Deus. Nós podemos discutir com Deus, nós podemos chegar e conversar com Ele, né? Alguns textos bíblicos nos dizem que Deus, assim, traga a sua demanda e venha discutir comigo, né? Se você tiver razão, então eu vou te apoiar. Se você não tiver, então você vai ter que entender a minha parte também. Mais ou menos eu estou aqui parafraseando dessa maneira. Mas Abacuque então vai colocar perguntas, ele vai questionar no capítulo 1
e no capítulo 2 ele questiona e depois o Yahvé vai e responde no capítulo 1 e capítulo 2. Por que que esse Deus misericordioso permite isso? Né? Tanta desgraça, tanta coisa ruim. Eu falo isso numa questão macro, numa questão global, né? No mundo inteiro, e falo também isso na questão micro, que é a minha e a tua vida. É interessante porque ele começa a questionar, porque em Israel, no caso aqui, em Judá, em Israel, em Jerusalém, a maldade estava imperando, né? O mal estava cada vez pior. Se nós regressarmos no texto de Gênesis, nós vamos ver que a partir da queda do homem do capítulo 3, as coisas foram só piorando. E não melhora, né? Só piora. Então nós temos um casal que foi colocado ali naquele local, no jardim do Éden. E esse casal então já comete o primeiro engano, que é eles quererem o conhecimento do bem e do mal. Supostamente essa arrogância do homem, está em nós até hoje, de querermos ser mais do que Deus. E já começa errado dali. E logo depois eles têm um filho, que é o Caim, e depois tem um outro filho chamado Abel. E o Caim vai matar o Abel. Então parece que já a coisa começou errada. Mas se nós olharmos para o texto mesmo de Gênesis, e aqui também a gente vai aprender isso, o problema não é Deus. O problema somos nós, os seres humanos. Eu estava comentando ontem aqui em casa, almoçando com o Sival e a Lu, e ele comentou algo interessante, né? Ele falou assim, porque o Satanás, ele vai atentar e vai fazer a gente. Aí eu falei assim, Sival, não é bem assim. E contei um caso que aconteceu comigo numa igreja, onde eu dirigi aquela igreja ali, e o presbítero da igreja teve um relacionamento com uma irmã da igreja, os dois casados, e ela ficou grávida. E ela vai dizer para mim depois, pastor, me perdoa porque eu estava fraquinha e Satanás... Peraí. Não foi Satanás que fez isso. Isso aí foi você que teve lá o seu relacionamento. Você não pode culpar o outro. Você podia muito bem ter negado essa situação, assim como a Eva podia ter negado, assim como Caim também podia ter negado aquele ódio que ele estava do irmão dele. Então o problema total não é Deus. Nós não podemos culpar Deus por nada. Somos nós, somos seres humanos que já nascemos com um fermento do mal dentro de nós. E cabe a nós, assim como Deus falou com Caim, cabe vocês dominar isso ou não. Então depende de nós. Mas o Abacuque, ele vai questionar por que o Senhor é misericordioso, por que o Senhor é bom e permite todas as coisas. Bom, aí ele vai dizer para o Abacuque, respondendo no capítulo 1, no capítulo 2, o seguinte: olha, eu vou usar de um povo, que seria os babilônios, para poder exercer a justiça sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá e Jerusalém. Ou seja, essa maldade que está imperando, toda essa destruição, toda essa injustiça, todo esse escárnio, essa questão todinha do ser humano, dele com outro ser humano, eu vou exercer justiça através do babilônio. E no caso, os caldeus, né? E o Abacuque também vai questionar, mas o Senhor vai usar um povo mais ímpio do que nós, né? Na verdade, eu não sei se ele está dizendo que o povo de Israel era bonzinho, eu creio que não. Eu entendo que ele está dizendo que o povo de Israel também era ímpio também, mas que os caldeus eram mais ímpios do que o povo do Judá, de Jerusalém e de Israel. E Deus vai dizer, não, tudo bem, eu vou usar os caldeus sim, só que eu também depois vou exercer justiça em relação aos caldeus, porque eles são maus também, né? É interessante. Então, quando a gente olha para a situação, a gente não vê aquela solução, aquela luz no fim do túnel, nós geralmente fazemos como o Adão fez quando Deus foi questioná-lo. Por que ele havia desobedecido aquilo que Deus tinha dito? Ele fala assim então para Deus, a mulher que tu me destes, né? Nós já comentei isso algumas vezes, e nós sabemos então que ele está acusando a Deus, você é o culpado do que aconteceu, né? Porque a mulher que tu me destes, ela me enganou também, né? E eu continuo dizendo, gosto de dizer, ele pergunta para a mulher, e mulher, o que você fez? Não fui eu, fui a serpente. Ou seja, foi Satanás, foi o outro, foi fulano, foi ciclano, nunca sou eu que sou a questão do problema, né? E, então, da mesma forma,
Deus vai usar os caldeus para exercer uma justiça sobre aquele povo que está desviando-se dos caminhos retos, dos caminhos de bondade, de misericórdia, de graça, e geralmente sempre é com o nosso próximo, e ele vai usar os caldeus, que depois também vão ser vão ser cobrados também pela injustiça deles, e Deus vai usar depois o Ciro, o Medo-Persa, para destruir o poderio dos babilônios, Nabucodonosor e depois os seus filhos ali. Então o questionamento é sempre esse, tanto do Abacuque como de alguns salmistas, como também de Jó: por que o justo sofre? Eu já disse uma vez para vocês de que Deus não nos deu uma vida de mar de rosa, que nós teríamos problema. E o próprio Jesus nos diz, olha, vocês tenham força, né? Porque vocês estão no mundo, mas eu venci o mundo. Então vocês vão passar por aflições, mas vocês vão vencer se vocês crerem em mim, porque eu tive aqui e venci. A gente pensa muitas vezes que tem um velho ditado americano, que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É sempre mais bonita do que a nossa. Em 2019, quando fui convidado para pregar em algumas igrejas lá na Itália, eu estava lá no sul da Itália, em Policoro, e eu disse na Basilicata, no estado de Basilicata, eu disse para a igreja que tem uma mente aqui dos brasileiros de que quem vive na Europa não tem problema, que não sofre nada, que ganha em euro, que a vida é maravilhosa. E eu perguntando para ele, eu ouvi na resposta dos olhares, dos rostos, e eles dizendo: não é assim não, né? E aí eu perguntei: é fácil, né? É fácil? Aí todo mundo falou: não é fácil. Então eu falei assim: então é difícil, né? É difícil. Então a gente pensa que o outro não sofre, que o outro não tem problema, que mesmo lá os americanos ou os europeus, quem quer que seja, são tudo bem, maravilhosamente bem de vida e que ninguém tem problema. Não, todo mundo tem situações difíceis. Todo mundo tem os seus questionamentos. Todo mundo tem as suas dúvidas. Mas o que me chama a atenção nessa questão todinha aqui de Abacuque, e ele vai então, a palavra de Deus para ele, no caso, nesse questionamento, nessa luta dele de busca de resposta. Inclusive ele fala depois que ele ia se colocar na fortaleza, na muralha, como um atalaia, esperando uma resposta de Deus daquele seu questionamento. Então Deus vai responder algo interessante para ele, que é justamente o capítulo 2, no versículo 4, na parte C do versículo. Ele diz assim, né? Mas o justo viverá pela sua fé. Tá? O justo viverá pela sua fé. O soberbo, o orgulhoso, o maldoso, o perverso, um pouco antes, no mesmo versículo em cima, fala que a alma dele não é reta nele, né? Os desejos deles não são retos, mas o justo viverá pela sua fé. Bom, aí que está a solução do nosso problema. E eu vou dizer para você, olha, não é fácil. Não é fácil, é difícil você poder acreditar e ter fé que no meio da sua luta, no meio da sua tempestade, naquilo de terrível que você está vivendo agora, que vai ter solução, né? Então é nesse momento que é pela sua fé que você viverá. É pela sua fé de que Deus ele vai exercer justiça, né? E eu penso aqui, esse é um pensamento meu aí, não precisa ser o seu pensamento, de que eu não quero que Deus destrua os meus inimigos, quem quer que seja, outra pessoa que não gosta de mim ou que me fez mal. Eu não quero isso. Eu quero que Deus venha sobre a minha vida, que Ele venha então me ajudar a caminhar e entender o comportamento do outro e perdoar o outro e eu seguir o meu caminho, tá? Não vou querer que Ele destrua o outro. Essa destruição dos caldeus em relação aos israelitas ali, aos judeus, e depois a destruição dos caldeus com os medos persas através de Ciro. Eu não quero destruição, não quero morte de ninguém. Eu quero viver minha vida e eu preciso entender que todas as coisas, na verdade, como diz lá o Paulo, cooperam para o meu crescimento, para o meu relacionamento com esse Deus. Então, se eu sofro mal hoje, e não é fácil você passar pelo mal, pela dificuldade, pela incerteza, pela dúvida, pelo medo, pelo desânimo,
e você então nesse momento a sua fé te solidificar e você entender aquilo que nós lemos lá em João, no capítulo 3, nos versos lá embaixo de Jesus lá, dizendo, você não entende agora. Você não entende hoje, aqui, nesse momento, nesse vale de sombra da morte, nesse vale escuro, nesse deserto, nesse momento difícil, você não entende. Mas lá na frente você vai entender. Às vezes é necessário que nós tenhamos que passar por situações para nós crescermos no conhecimento, crescermos na estatura de seres humanos. É interessante porque eu creio que Deus ele não constrói nada se antes não destruir o que está dentro de nós, aquilo que um texto de Jesus fala que a semente precisa morrer para ela germinar e dar fruto. Muitas vezes, então, eu entendo, nós precisamos morrer para algumas coisas nossas para que nós possamos crescer e darmos fruto. A questão não é só o nosso egoísmo, não é só para nós, é que através de nós, outras pessoas também possam crescer e possam crescer e morrer para os seus egoísmos, para o seu orgulho, para a sua jactância, e depois ele dá fruto, germinar, morrer aqui, ele germina e dá fruto, e crescendo e abençoando as outras pessoas. Então o justo, ou quem quer que seja, eu não vou dizer porque nós, na verdade, eu não creio nessa questão de que nós somos justos dessa maneira, como também não existe uma pessoa boa, não existe pessoa boa. Segundo o texto de Jesus, só existe um que é bom, que é Deus. O resto não é bom. Nós somos maus e fazemos maldades, fazemos coisas perversas, mesmo às vezes sem querer. Então é essencial que nós possamos entender que o momento que nós passamos, que nós estamos nessa terrível luta nossa, nesse redemoinho, nesse furacão, nesse tornado rodando e passando, e a gente duvidando e clamando a Deus, mas o Senhor não está vendo a situação, a minha situação. Geralmente é sempre egoísmo, né? É a minha situação. Mas quando você consegue ampliar esse problema do seu micro para o macro, que você vê guerras na Síria, no Iêmen, problemas entre palestinos e israelenses, gente, criança morrendo, mulher morrendo, todo mundo, os imigrantes estão atravessando os rios, tentando uma vida melhor na Europa, todas essas desgraças, os campos de refugiados, é triste demais, as doenças, essa Covid matando pessoas. Então você pedir, mas por que está acontecendo? E você então entender de que Deus continua, apesar de nós acharmos muitas vezes que não, Ele continua no controle do universo, no controle do mundo, no controle da sua vida também, se você assim desejar que Ele controle a sua vida. Então essa pessoa, esse ser humano, eu, você, né? Eu não vou colocar como justo, mas vou colocar eu e você, seres humanos, vamos viver pela nossa fé. Nós vamos viver pela fé de que Deus está olhando, de que Deus vai exercer a sua justiça, de que Deus vai intervir. É muito fácil para nós, ou para mim, falar sobre isso, mas imagina uma pessoa que perde o seu filho, pode ser pelo Covid, pode ser num acidente, pode ser num roubo, que perde o seu ente querido, seu pai, sua mãe. Como é que você vai falar? Você tem que ter fé e tudo bem, vai acontecer. Não, nós vamos sofrer. Faz parte de nós lamentarmos, sofrermos, questionarmos, direcionar a nossa ira para outras coisas, mas até para Deus também, mas que nós possamos fazer isso seria bom mesmo para nós, para que nós pudéssemos chegar diante dele, como chegou Abacuque, como chegou Jó, como chegou outros profetas diante dele, para poder ter uma resposta dele, para que ele possa falar. Às vezes não vai ser audível a voz dele, mas ele pode usar uma outra pessoa para falar para você, ele pode usar até a palavra, quando você busca na palavra e você entende. Olha, então realmente tá problemático aqui, a coisa está injusta, está acontecendo um monte de coisa ruim, mas ele está dizendo que ele está vendo tudo e que ele vai intervir também. Então essa seria a reflexão para nós hoje. Eu não vejo problema nenhum de nós questionarmos a Deus, de chegarmos para Ele, não com arrogância, não com o intento de Adão e Eva de querermos ser mais do que Ele, mas com humildade, colocando diante dele, minha vida está assim, e eu não vejo solução, eu não vejo na saída, e cada dia está pior, e como é isso? Até você então passar por esse deserto, por esse vale de lágrimas e vale de Baaca, e você depois sai e ele vai te revelar a vontade dele. Você não entende hoje,
Você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. São todas as experiências para nós crescermos na fé, crescermos no relacionamento com Deus, crescermos na nossa vida neste mundo tão conturbado hoje. É interessante, Jesus está sempre nos falando sobre o amor do Pai. Aí nós vamos questionar, mas que pai é esse que faz isso com a gente? Não, mas ele faz por amor mesmo, né? E vários textos bíblicos dizem que como um pai repreende o seu filho, assim também o Senhor nos repreende também para que nós possamos crescer nesse relacionamento. Você não entende. Se nós olharmos para alguns filmes de vidas filmes reais que aconteceram, de histórias, eu tenho um chamado Indomável. O que aquele cara passou na guerra, preso no campo de prisioneiros de guerra no Japão, e ele ainda vai depois que acaba a guerra, ele vai perdoar aqueles seus algozes, ele vai visitar as pessoas, mas teve lá um oficial japonês que nunca quis falar com ele. Mas ele foi lá, desculpa, pediu perdão, não, perdoou todos eles que fizeram mal a ele, e ele sofreu muito. Passou por um deserto terrível, uma luta terrível, que ele mesmo uma vez pensou que não ia conseguir mais. E ele vai. E eu lembro que no final do filme passa ele já velho, ele é praticante de esporte, ele ganhou a maratona, corridas até, medalha de ouro nas Olimpíadas, e ele correndo com a tocha olímpica em Tóquio mesmo. Então você vê que você não entende agora, mas você vai entender depois. É fácil? Não é fácil. Mas que Deus está no controle, tá. Só depende de mim, de você. Nós vivemos pela fé. A fé em quem? Em mim? A fé em você? A fé no outro? No seu irmão de sangue, no seu irmão de igreja? Na fé no seu amigo? Não, a fé nele. O meu justo viverá pela fé. A fé em mim. Daquilo que eu vou fazer ainda. É só você esperar e você vai contemplar. E você vai ver ainda o que Deus pode fazer na sua vida. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tem fé nele e acredita. E tem a expectativa e a esperança de que ele está ainda no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia de hoje, desse domingo que se inicia, a semana que se inicia hoje também. Seja uma bênção para você. Então fique na paz e que tenha uma boa semana você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.